Olá meninas, eu decidi gravar esse vídeo hoje como uma obrigação, eu acho, de mãe para mãe, principalmente para as mães de primeira viagem. Eu acho que se a gente tiver mais informação, tudo fica mais tranquilo. Então hoje eu vou dar dicas para você ter um bom parto. Então assim, a primeira coisa que eu queria falar é sobre a gente ter a informação. Desde o meu primeiro parto, saber, entender o que é o parto foi fundamental. Então nesse vídeo eu vou dar 7 dicas pra gente ter um parto melhor, seja qual via que for, parto normal, parto cesárea, parto induzido, mas pra gente se preparar, né? Estamos aqui na reta final, hoje completando 35 semanas, a barriga é enorme, o cansaço surreal, vou mostrar lá. Olha o tamanho dessa barriga, enorme. Ana Clara tá aqui, hoje inclusive dia de Santa Clara. Então, um dia mais que especial para gravar esse vídeo e que você abra o seu coração para escutar o que eu vou falar, porque são realmente dicas e informações de quem quer ajudar você. Então, a primeira dica das 7 vai ser 7 dicas e uma extra. A primeira dica vai ser entenda a fisiologia. A primeira dica, então, vai ser entenda a fisiologia do parto. O que é isso? Entenda o que é um parto. Quando a gente não conhece algo, a gente tem muito medo. E claro, mãe de primeira viagem vai passar pelo parto pela primeira vez, vai ter mais medo do que as outras vezes? Com certeza, porque não conhece. Então, busque informação. A gente tem pessoas que possam nos dar essas informações como doulas. A gente também tem na internet, hoje a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor, documentários. Se eu não me engano, tá no YouTube o documentário O Renascimento do Parto. Tem parte 1 e parte 2. Tem o número 1 e o número 2. Eu assisti o número 1. Eu não me recordo se eu assisti o número 2. Mas é de uma informação muito boa. São vários profissionais explicando o que é o parto, como acontece o parto no Brasil. O Brasil ser esse país, né, cesarista, que tudo vira uma cesárea. E eu não tô aqui para falar que parto normal é melhor e que sempre tem que ser parto normal. Tem momentos e situações que realmente requerem cesariana. E a cesárea é muito bem-vinda, porque ela salva vidas tanto da mãe quanto do bebê. Mas quando a gente é uma gestante que entende o que é o parto, as fases do parto, por isso que a gente fala a fisiologia do parto, o parto tem várias fases, e a gente entende o que é realmente recomendado a ir para uma cesárea ou não, a gente se sente mais segura e ninguém nos convence muito fácil. Então, o Brasil tem a maioria dos médicos, maioria, tá, gente? Não tô falando que são todos, que optam pela cesárea. Às vezes, por uma questão financeira, que vai receber muito mais do hospital sendo uma cesárea, com tanto de instrumentação cirúrgica que vai usar num parto normal, geralmente, quando não tem nenhuma como que eu vou dizer, intervenção, a mulher não precisa de nenhum tipo de ajuda medicamentosa, não vai ter nenhum ganho. Então, estar atenta às informações. Então, as fontes de informações seguras que eu dou. Primeiro, o documentário Renascimento do Parto. Está no YouTube para alugar, acho que é R$6,90. Dependendo da plataforma que você tiver, pode ser que tenha lá dentro. Eu assisti na época numa plataforma. E aí, assista. Ele é forte, não vou mentir. É um documentário mostrando muito da realidade do parto, tanto natural quanto cesárea. Mas eu acredito que pior do que você ver algo que vai às vezes te chocar, é você passar por algo que vai te chocar, tendo uma violência obstétrica, por você não saber das informações, ou então passando por uma cesárea desnecessária, por você não saber das informações. Então, tenha informação. Se você não gosta de ler, pode ser a primeira opção, o documentário. Se você gostar de ler, tem um livro na internet que a gente baixa em PDF que chama Parto Sem Dor. Eu tenho ele, vou ver se eu consigo achar ele, vou colocar o link aqui embaixo, pra ver se eu consigo achar pra vocês baixarem. Se não, eu vou colocar a foto aqui da capa pra você procurar e baixar. E aí tem essas informações. Essas informações estão gratuitas, assim, gratuitas não, né? No YouTube, pelo que eu vi, tá pra alugar. Mas R$7 eu acho que compensa. Assista o primeiro, se você achar necessário, você assiste o número 2. E de preferência com o seu parceiro.
Por quê? Porque quando a gente está no trabalho de parto, é um trabalho de parto. A gente fica muito concentrada nele. Se você tem alguém do lado, não vai ser meu parceiro que vai me acompanhar, você mãe solo vai ser minha mãe, então assista com a sua mãe, assista com a amiga que vai te acompanhar, assista com quem vai te acompanhar no momento do parto. Porque às vezes você não vai conseguir nem transmitir a informação para aquela pessoa, às vezes, dependendo da situação, na fase do parto, quando a gente tem a última fase que é o expulsivo, a gente não consegue nem falar. Mas a pessoa sabendo, ela vai saber lidar com as situações que estão ali ao redor. Então assista, busque a informação com a pessoa que vai estar te acompanhando no momento do parto. Essa é a primeira e a fundamental dica. A segunda dica que eu vou dar, vai ser bem estranho falar isso, principalmente para quem não passou ainda. Para quem passou vai entender, mas para quem não passou, queira a dor, queira a contração, almeje sentir a contração. Mas eu sou muito medrosa, eu já quero ir para uma cesárea. Ok. Hoje em dia, o parto humanizado é o parto que respeita a vontade da pessoa humana. É respeitar a vontade da mulher. Se a mulher realmente não quer passar pelo parto normal, ela não quer sentir contração, ela quer, inclusive estamos tendo uma contração agora de pródromos. Inclusive, ela não quer sentir nenhum tipo de dor no parto, ela quer sentir realmente, ela optou pela cesárea, vai sentir o pós-operatório, claro, porque é uma cirurgia. Ok, isso é parto humanizado e eu tô aqui para respeitar. Mas se você é uma mãe que quer passar pelo parto natural, pelo parto normal, e já entendeu que realmente pode ser o melhor caminho, e na sua situação, na sua gestação, não tem que ter nenhuma intercorrência, não tem nada que possa impedir, é para você que eu tô falando. Queira sentir essa contração, queira sentir essa dor. É por isso que eu falei que é tão estranho falar isso, queira sentir uma dor. A gente tem que começar a entender que a dor de contração, que é a contração, né? A contração que o útero faz e a gente sente realmente uma dor com ela é benéfica. Por quê? Porque é pela contração que o seu neném vem ao mundo. Então, queira sentir, aceitar que faz parte do processo essa dor. Que se você não tiver essa dor, essa contração, o seu bebê não vai sair pelo parto normal. Não vai ter a passagem que todo mundo fala, não vai ter a dilatação. Porque o útero contrai, né? E ele contrai, ele vai empurrando o bebê vai empurrando também, para poder sair, para poder realmente ter o parto pela via vaginal. Então, entender que essa dor tem um propósito. Eu não tô com uma dor que é uma doença. Eu não tô com uma dor porque eu estou sem saúde. Eu estou com uma dor porque, muito pelo contrário, eu estou saudável, eu estou gerando um ser e agora está na hora de nascer. Então, parar para pensar que a contração é essa dor que tem um propósito, sabe? Que vai nascer alguém, que vai trazer vida, que não é trazer doença, não é morte, é vida. Então, ter isso na sua cabeça. Cada contração que a gente tem é uma contração trazendo seu bebê. Ter o entendimento de cada contração é uma a menos para que você conheça o rostinho do seu bebê. Então, ter a dor, a contração, como essa que você queira sentir. Outra coisa é saber o que é a contração. A contração não é uma dor que vem e fica de 50 a 60 segundos doendo muito, não. Como se fosse uma onda. Então ela começa, ela vai crescendo, 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 chega no auge e aí já começa a diminuir. Então, no momento da contração, você se concentrar, fecha o olho, respire fundo. Gente, a gente no momento da dor, a gente quer se contrair, eu não quero sentir, eu não quero sentir. E tudo isso não ajuda a contração, não ajuda o bebê. Então, queira se concentrar, respirar fundo. Pelo nariz, tanto para expirar quanto inspirar, ajuda muito mais que com a boca aberta. Porque é uma respiração que você se concentra mais, se puder fechar os olhos, ótimo. Então, respire na contração e pense que a parte mais dolorosa dela, o pico dela é de 3 a 4 segundos. Então, dos 50 a 60 segundos, que é uma contração já de expulsivo, de final de parto, que são as mais dolorosas, ela vai durar exatamente 3 a 4 segundos, o pico mais alto. E logo vai passar. Então, começa subindo numa crescente e depois numa decrescente. Ainda falando sobre contração, saber que nas contrações, principalmente mais pro final, a gente precisa sempre estar em posições que vai auxiliar esse bebê, a descida desse bebê, essa contração. Então, procurar posições mais confortáveis para você. Você tem esse direito, principalmente posições mais verticalizadas. Então, não deitar e ficar reto, porque você
não vai ajudar. A gravidade não vai estar a seu favor. Mais posições mais confortáveis, bola de pilates. Uma outra dica muito boa dentro do parto, dentro do processo do parto já, lá na fase latente, bem próximo do expulsivo, é água quente, que ajuda muito a aliviar. Então, ter essas informações vai trazer alívio. E sempre pensando, cada contração é menos uma para você conhecer o seu bebê. Abrace a contração, respire, feche os olhos, se concentre a sentir o seu corpo, principalmente no expulsivo. A gente tem uma técnica muito errada. Nos médicos falam assim, agora que já tá expulso, às vezes já tá coroado, o neném já tá ali. Quando o neném coloca a cabeça da Lígia pra sair, que dá um círculo de fogo. A gente sente um círculo como se fosse um círculo de fogo. E os médicos têm assim, agora vamos lá, vou contar até 10, você faz força. Não faça força. Não faça. Eu sei que vai parecer muito estranho eu falar isso. Mas não faça força. Sinta o seu corpo. No do Antônio, eu fui por essa tática, era o primeiro parto. Então a médica falava, vamos contar de 1 até 3, você põe, eu tava meio que sentada um pouco mais inclinada, com essa parte de cima mais inclinada, e aí ela falava, coloca o queixo no peito e faz, quando eu contar até 3 você faz força. E eu tive uma laceração, que é o rasgar mesmo, ali do perímetro, bem maior. Eu levei bastante pontos, porque meu corpo não tava pedindo pra eu fazer força, a médica tava pedindo e eu fui nessa. E tá tudo bem. Mas no segundo não, eu procurei sentir. Eu fui estudar sobre essa parte que eu não tinha estudado no primeiro parto, e tá aí a informação para ser diferencial na nossa vida. E aí eu entendi que não, a gente tem que respeitar nosso corpo. Então no do Francisco eu já cheguei no expulsivo, já acordei no expulsivo. Eu tive semanas de pródromos antes, do Antônio não, eu tive 12 horas de parto. Então no segundo eu já cheguei assim no expulsivo no hospital, tanto que quando eu fui fazer o toque, a enfermeira já gritou à médica que já estava nascendo e ela só teve o tempo de estourar a bolsa me perguntando se poderia ou não. Tem uma questão que eu vou falar no final como dica extra. Na verdade são 2 partes, mas em relação a isso. E aí eu falei que poderia, eu balancei a cabeça que poderia, porque falar não estava impossível. E ela estourou a bolsa e o Francisco nasceu. Mas por quê? E aí eu tive 3 pontos de laceração. Por quê? Porque eu senti o meu corpo. Por mais que estava todo mundo ali falando, tanto a médica quanto a enfermeira, faz força. Eu não fiz. Eu respirei fundo. Eu procurei sentir o que o meu corpo queria fazer. E muitas vezes é involuntário. O corpo faz a força sozinho. Então, o certo é isso, é você entender o seu corpo, sentir o que está pedindo e fazer. Às vezes você não precisa nem fazer. Do Francisco eu senti, quando veio a vontade forte de fazer força, eu fiz a primeira, respirei de novo. E aí fiz a segunda e Francisco nasceu. Então, o segundo parto foi muito mais tranquilo em relação, porque eu tinha informação. Então, isso tudo que eu falei sobre a segunda dica, queira essa contração. A terceira dica, e tem a ver com o que eu já tô falando, é tem uma doula. Eu já falei aqui, já citei num vídeo sobre a doula que me acompanha, que é daqui da região, que é a doula Jaqueline Lourenço. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, se você é da região, você quer contratar uma doula, se você pode contratar uma doula, a gente sabe que não é barato, mas faz a diferença. Ela fez a diferença no meu parto, em questão de instrução, de informação, de qual médico estava em cada hospital, e isso, sabe, assim, faz a diferença. Então, queira a doula. Se por acaso você não tem condição de pagar, aqui no Instagram tem uma doula que dá muitas dicas, de forma muito gratuita. Ela também tem cursos, tem atendimento pago, mas ela também tem muito conteúdo grátis, que é a doula Laura Padilha. Se você pesquisar aqui no YouTube, você vai encontrar. Então, tenha que seja essa doula, que tem vários vídeos, de várias dicas, e aí ela é muito especializada, muito estudada, ela já teve 5 partos, então tem bastante experiência também. Faz a diferença ter doula, gente, porque, principalmente se você tiver presencial, eu ainda não tive oportunidade. No primeiro, ela me acompanhou muito via rede social, no segundo não deu tempo, vamos ver agora no terceiro. Mas ela pode fazer massagem, ela tem técnicas como o repouso, são técnicas com tecidos, coisas naturais, mas que de forma natural te auxilia no momento do parto. Diminui a questão da dor, dá mais tranquilidade, dá mais confiança. Então, se você pode, tenha a dor. A quarta dica que eu queria dar não é a última dica. É você ter consciência que o quê? Depois da cruz, Jesus aqui, tem a ressurreição. E a parte do expulsivo, do final do parto, da hora que o neném vai nascer, é a mais dolorida, mas no minuto seguinte, no segundo, que você vê aquele rostinho, tudo faz sentido. É parte daquilo que eu falei, que a dor tem um propósito.
é pro seu filho nascer. Você sente toda aquela dor muito forte, realmente ela é uma dor muito forte, mas ela é suportável, não é insuportável como muitas pessoas colocam medo, não. Mas no segundo seguinte você conhece o seu rostinho do seu filho. Gente, e faz tanto sentido. Você fala, passaria por tudo de novo, tá? Eu aqui quase passando pela terceira vez já, né? Prestes a passar pela terceira vez. Então entenda que o sacrifício da dor vai valer muito a pena. Porque você ter isso no seu coração faz que no momento da contração você saiba lidar melhor com ela, tá bom? Quinta e muito importante dica: faça exercícios. É tão difícil, né? A gente vai chegando, agora eu aqui nesse finalzinho de gestação, tão cansada, às vezes com menos fôlego, mas faça exercício. Eu, seguindo um vídeo da Laura Padilha sobre exercícios para gestante, desde o do segundo trimestre tenho feito, desde o quinto mês, exercícios. O vídeo que eu sigo eu vou deixar aqui embaixo, que eu faço todos os dias, é 6 minutos de vídeo e é sobre a respiração, são alongamentos, não é nenhum exercício muito difícil, é tudo muito tranquilo. Mas que eu confesso, quando eu deixo de fazer por algum motivo, no final do dia eu tenho mais dores. E eu procurei porque eu realmente estava com muita dor na lombar, a terceira gestação a barriga está muito maior, eu já tenho 2 filhos para cuidar, e faz a diferença. E isso faz diferença no seu parto, porque você ter essa questão de exercícios, você está se preparando para o parto. Tem alguns exercícios nesse vídeo que eu vou deixar aqui embaixo, que é sobre questão de preparação do parto. Então você pode fazer a gestação inteira e principalmente agora no final. Então faça esses exercícios. Outra coisa também que é muito importante e muito bom é caminhada. Então se você tem algum episódio que você pode caminhar, igual eu diariamente não posso, mas quando eu vou pro pré-natal, como é bem próximo de casa, eu vou e volto caminhando. Eu procuro ao longo do meu dia ter os momentos de descanso, mas estar sempre ativa. E aí lá na internet mesmo tem bastante exercícios sobre você fortalecer o seu assoalho pélvico, que seria onde que o neném encaixa ali. E também o seu perímetro, que é onde que vai lacerar, né? Então, busque essas informações gratuitas e faça exercícios na comodidade da sua casa, mas que vai auxiliar nesse sentido de parto normal, parto natural, tá bom? E a sexta dica que eu queria dar pra vocês, eu fiz realmente um roteirinho pra não esquecer de nada, que a cabeça já não ajuda, né? A memória da grávida não vai ficando boa. É conhecer as maternidades. Então, aquilo que eu falei, tudo que a gente conhece traz menos medo. E se você é o primeiro parto, você nunca passou por isso, vá conhecer as maternidades, você tem total direito. Liga, agenda uma visita e vá. Ah, na minha região são 2 hospitais próximos. Vá conhecer os 2 hospitais para você ver qual que é a sua melhor opção. Também busque conhecer o quadro, como que você tem acesso ao quadro de médicos, para que no dia que você entrar em trabalho de parto, você possa buscar essa informação. A doula da região é muito importante, e a minha é muito importante nesse sentido, porque sabe qual médico que vai respeitar, que é um médico mais humano, aquele que é mais cesarista, então isso faz a diferença. Procure conhecer a maternidade, é seu direito, sabe? E procure mesmo o que mais vai te atender. Outra coisa é não correr para a maternidade. Não é assim, você acordou com uma cólicazinha, eu vou para a maternidade. Por isso que a doula faz a diferença quando você tem uma para te acompanhar. Ela vai saber te falar, olha, você está nessa fase do parto. Se você já estudou, já sabe quais são as fases do parto, você vai ficar muito mais segura. Então, tenha a consciência que não é porque sua bolsa estourou, começou a sentir cólica, tá na hora de ir pro parto. Não. Tenha mais paciência em relação a isso, porque como o nosso país é muito cesarista e as pessoas não têm muita paciência, uma grávida que vai muito ao hospital com alarmes falsos, chega uma hora que alguém fala, ah, não, você não tem passagem, vou fazer uma cesárea, e tudo pode virar desculpa para ser cesárea. Então, cuidado com isso. Ter consciência que o momento de ir para o hospital, claro, vai depender onde que é a maternidade, onde está a sua casa, mas quando as contrações já estão ritmadas, né, que é trabalho de parto, tem que estar ritmado. Ah, então vem de 10 em 10 minutos. Ah, dura de 50 a 60 segundos. Como você vai saber? Tem muitos aplicativos aqui pro telefone para você contar contrações e ele conta, você só tem que clicar no botão, é muito fácil. Então, deixe para ir para a maternidade quando você já estiver ritmado se a maternidade é mais distante, de 10 em 10 minutos. Ah, não, ela é mais próxima, então de 5 em 5 minutos eu já vou. Então, contrações muito dolorosas. Quando você tem ela, você não consegue falar. Geralmente de 40 a 50 minutos cada duração de cada contração. E aí sim, você vá para a maternidade que você está em trabalho de parto.
Essa é a sexta dica. Conheça a maternidade, sabe o momento certo de ir para ela. A sétima dica é realmente ter as coisas todas em ordem. Por quê? É muito ruim você começar a entrar no trabalho de parto e a gente nunca sabe quando vai ser. Pode ser um neném prematuro, a gente espera que não, mas pode acontecer. Então tem as coisas todas organizadas. Ao longo dos meus vídeos eu vim lá da bolsa da maternidade, passando várias coisas. Pra quê? Pra que a gente esteja pronto. Então, desde as 34 semanas, o ideal é que as bolsas da maternidade, tanto sua e do bebê e do companheiro, estejam prontas, as coisas do neném e da neném, roupa, enxoval prontas, tudo aquilo que eu já vim passando com vocês, pronta. A organização do berço, todas as coisas que você vai colocar no berço, prontas, mesmo que não estejam expostas para não pegar poeira, mas tudo pronto. Tenha tudo pronto a partir de 34 semanas. Pra quê? Te traga tranquilidade. Imagina você entrar em trabalho de parto e não ter nada pronto. Você vai ficar preocupada, além do que você está sentindo, do que você está passando, todo o trabalho de parto que você vai viver, que as coisas não estão prontas. E aí a gente vai sair catando as coisas de qualquer jeito? Não. Prepare-se com o seu enxoval de pós-parto, tudo aquilo que eu já falei nos outros vídeos aqui, que são dicas. Prepare-se. Depois dessas 7 dicas que eu já dei, que eu acho que vai facilitar muito o seu parto, eu quero te dar uma oitava, que vai ser uma dica extra, que igual no meu caso, no primeiro parto fez a diferença, que foi ter um plano de parto. Então, um plano de parto tem muitos na internet, eu uso do Almanac dos Pais, se vocês pesquisarem vocês vão encontrar. Plano de parto, Almanac dos Pais. Eu uso ele porque eu acho ele simples, eu gosto só de marcar, mas tem vários modelos na internet. No meu primeiro parto eu cheguei e consegui entregar o plano de parto, e aí a médica que me atendeu, claro que a doula me deu um feedback de onde que estava uma médica melhor, se era no qual das duas opções de hospitais que eu tinha, e eu fui para onde tinha essa médica mais humana. Ela leu meu plano de parto, porque deu tempo, no primeiro parto geralmente ele é mais demorado, e fez a diferença. Então não quis que passasse colírio nos olhos do bebê, não quis episiotomia, que é o corte que eles fazem, quis a laceração natural, quis banho quente, quis bola de pilates, tudo aquilo que era possível, que era meu direito, eu quis, eu coloquei no plano, que você chega lá, você às vezes não vai conseguir falar, e foi tudo respeitado. Então tenha um plano de parto. No do Francisco é a mesma coisa. Eu fiz, só que eu já cheguei parindo, não deu muito tempo. E confesso que aí ficou com a falha, porque colocaram o colírio, que era uma coisa que eu tinha colocado no plano de parto. Então lembrar de deixar bem claro pro seu companheiro, pra pessoa que vai te acompanhar, que tem um plano de parto, ele precisa ser entregue, mesmo que chegue nos 45 segundos tempo. E dessa vez eu já fiz também, já preenchi quais são os meus desejos. E é muito bom, porque lá no plano de parto tem a parte de parto normal, parto cesárea, pós-parto e cuidados do bebê. Esse que eu sigo tem essas 4 partes. Eu vou ver se eu consigo achar ele e colocar ele aqui. Mas ajuda, porque aí a pessoa que vai ler, a pessoa que vai ler é um obstetra, então ele vai ter ali sobre a cesárea e sobre o parto normal. O plano de parto tá aqui pós-parto, então, né, questão, mesmo assim, no pós-parto a gente mesmo dá o banho, e aí a gente pode deixar o plano de parto com a gente pra, na hora que as enfermeiras vier, ou até mesmo conversar sobre isso, já é mais tranquilo, você já tá numa condição melhor, você já pariu, você já tá tranquilo. E também dos cuidados do bebê, aquilo que você espera. Então, quero que corte o cordão umbilical do bebê depois que parar de bater pelo pai. Então, sabe, coloque ali. É seu direito. Parto humanizado, como eu disse, é isso. É respeitar a vontade do ser humano que está ali. E o ser humano que está ali é a mãe que está parindo. É o ser humano que é mais forte e ao mesmo tempo que é mais, como que eu vou falar, dependente daquele momento. Então, precisa ser ouvido a mãe, os desejos da mãe, aquilo que ela espera. Às vezes ela e o marido fazer junto, o casal fazer junto, mas é o corpo da mãe, ela precisa ser respeitada, aquilo que ela quer. Não quero que amarre minhas mãos se eu tiver que fazer cesárea. Quero que quando o neném seja retirado da minha barriga numa cesárea, o pano seja abaixado para eu poder ver. Lá você coloca todas as suas vontades e muitas delas são direito, como acompanhante, tanto no parto normal quanto na cesárea, como qualquer outro tipo de cuidado que você deseje com o seu filho, já que é seu filho, ok? Então estude, busque todas as informações, utilize bastante dessas dicas, que eu tenho certeza, mesmo que você não tenha um parto normal, se não for sua vontade, você vai ter um parto natural, porque parto natural é respeitar as nossas vontades. Conheça o parto, descubra o que é o parto, tente entender quais são as fases para quando você estiver vivendo ser mais tranquilo
e coloque tudo que é a sua vontade nesse papel, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, curtem esse vídeo e mande para uma grávida.